Olá, devotos da Escola Mística Iniciática com Harmonia. Então vamos dar continuidade aos nossos encontros, onde nós estamos retornando, dando resposta às perguntas tão especiais que vocês nos fazem, não é? Então nós vamos começar pela Raquel. No encontro passado nós fechamos com uma pergunta dela e ela nos colocou aqui uma outra pergunta bastante interessante para a gente estudar. Ela colocou aqui, Maga Prisca, ela fez uma brincadeira comigo, a Raquel. Vou tomar a liberdade de plagiar você, dizendo, uau! Ela acha muito bonitinho. Eu não encontro outra palavra para expressar quando eu acho uma informação muito especial. Então eu falo isso mesmo demais, né? Uau! Gratidão, Raquel. Esta carta introduz um conselho muito difícil de pôr em prática. É a carta número 8, da qual ela está falando, do Manual dos Magos, né? Já venho tentando me libertar dos julgamentos. Antes mesmo de ter tido a honra de conhecer o Com Harmonia, a honra é nossa. Através da constelação familiar. Até consigo entender que cada um age de acordo com seus emaranhamentos desta ou de outras vidas, sim, não é? Mas o que fazer quando o equívoco ou o julgamento do outro me atingir diretamente? Como agir? Se, por exemplo, eu for agredida fisicamente ou sofrer bullying, como agir de maneira sábia? Oferecer a outra face não vai dar. Aí ela riu. Gratidão pelos ensinamentos. Veja, quando a gente está falando de julgamento, a gente vai aprofundar com o decorrer do estudo do Manual dos Magos e de todas as outras obras dos pátios externos e dos pátios internos, porque quem vai aprofundar esse entendimento para nós é o Mestre Jesus no seu Evangelho, porque o Mestre Jesus é um ser que veio de mundos superiores, então ele entendia essa nossa dificuldade como ninguém, não é? Então ele vai aprofundar isso para nós. Mas aqui você falou de agressão. Se alguém lhe agredir fisicamente, isso não é julgamento, isso é agressão. Então, Jesus, ele nos deu um conselho assim: sede mansos como as ovelhas e prudentes como as serpentes. Eu gosto muito disso que ele falou. Vejam, ele não está falando para nós sermos somente ovelhas o tempo todo. Ele disse que tem hora que é necessário ser serpente, prudente. Então é claro que se você sofrer agressão física, você vai ter que encontrar uma maneira equilibrada de se proteger e de ser prudente. E oferecer a outra face é algo que nós vamos estudar muito nos partes internos. Não significa que alguém me bateu na direita e eu vou oferecer a esquerda. Oferecer a outra face não é face física. Oferecer a outra face, quando Jesus disse isso, e nós vamos estudar isso em profundidade, mas aqui eu vou dar uma palhinha que é só o que eu posso. É assim, quando alguém me ofende, Raquel, e todos os devotos, me ofende nos meus aspectos de personalidade e de ego. Quando alguém me agride no corpo físico, me agride no meu emocional e no meu mental. E oferecer a outra face é lidar com a situação com a face da minha presença divina, que vai então se manifestar em mim e vai me dar recursos de sabedoria para que eu saiba lidar com aquela situação da melhor maneira possível. Isso é a outra face que o Mestre Jesus disse. É o nosso outro eu. Ele não estava se referindo face direita e face esquerda, mas ele estava se referindo face da personalidade do ego e face da presença divina.
Então eu só vou poder oferecer a face da presença divina se eu estiver acostumada a entrar em comunhão com ela e deixar que ela se manifeste na minha vida e nos meus relacionamentos. Como seria isso? Eu vou cada vez exercitando mais a minha comunhão. E nós aqui no Com Harmonia, por isso que nós compartilhamos práticas nos pátios internos, para que a comunhão com a presença divina vai se estreitando tão profundamente que chegue um momento que eu precise dela ali presente em meio segundo e eu a consiga comigo. Não porque ela não está, é difícil, mas porque eu tenho dificuldade em entrar em comunhão com o meu eu real. Então a gente tem que exercitar muito para que essa comunhão deixe de ser tão difícil e passe a ser muito comum para nós. Porque inúmeros devotos que estão na senda, a gente vai notando a diferença. Eu já precisei de socorro imediato da presença divina e pedi para ela, em meio minuto eu estava totalmente conectada e recebendo a resposta que eu precisava para assuntos muito urgentes. Mas no começo da minha caminhada, eu precisava de dias para receber uma resposta da presença divina, da minha outra face. Não porque ela não me dava resposta, mas porque eu tinha dificuldade de entrar em comunhão com ela, então de oferecer essa outra face no problema que eu estava passando. Então, tomara que eu tenha conseguido explicar o que é a outra face. Então, oferecer a outra face é a gente entrar de outra forma no problema que estamos passando. Se alguém nos agrediu, se alguém está nos fazendo crítica, se nós estamos sofrendo bullying, a presença divina vai nos tirar daquela situação de uma forma em que nós ficaremos em paz, intocados, e só ela vai conseguir essa maneira mais sábia para fazer isso. Porque a face da nossa personalidade egóica não consegue fazer com sabedoria. Ela só rebate o que recebe. E no que a gente rebate, a gente às vezes não se vê livre da situação. A situação piora. E estar com a presença divina também não significa que a gente não vá rebater. Estar com a presença divina não significa que a gente vá fugir do problema, se isolar do problema, não revidar. Não significa isso. Significa que a gente vai fazer, mas com sabedoria, com equilíbrio e com vitória garantida. Sabe, é preciso entender. Jesus, quando expulsou os vendilhões do templo, ele pegou um chicote, né? Dizem que ele pegou o cinto dele e que parecia que era um chicote e ele derrubou todos os camelôs que estavam no templo. E ele ficou furioso. E dizem que ele falava muito alto: saiam daqui, ladrões, porque vocês fizeram da casa do meu pai um covil de ladrões. E existem alguns historiadores ou alguém que fale de Jesus perdeu o controle naquele momento. Não, pessoal. Jesus não perdia o controle. Jesus naquele momento foi rigoroso. Ele queria ser rigoroso naquele momento. Mas quem disse que ele perdeu o controle? Nós podemos ser rigorosos, mas totalmente alinhados com a nossa presença divina. O rigor para lidar com os outros, quando é necessário usar rigor com os outros que estão nos julgando, nos criticando,
nos atacando, como você colocou aqui, nos agredindo e nos fazendo passar por bullying, o rigor para lidar com eles pode acontecer? Pode, com a presença divina e com equilíbrio. Essa é a outra face. E aí, vamos agora para um outro ponto também que a gente acha interessante colocar aqui. Não julgar é algo muito profundo que a gente vai entendendo com o tempo do Manual dos Magos. Agora eles estão começando a entregar chaves para nós. Não julgar significa eu saber, eu ser consciente que o meu irmão, que pode estar equivocado lá numa situação e me agredindo, ele não está transparecendo para mim o que ele é de fato, porque ele é presença divina. O meu irmão, naquele momento, está transparecendo para mim o ego no qual ele está ligado. Mas o ego no meu irmão é algo passageiro, que os avatares instalaram coisas aqui na Terra para desativar o ego de todos nós, é questão de tempo. Mas a presença divina que o meu irmão é o eu real dele. Então não julgar vai acontecendo quando a gente for evoluindo na senda, e isso que eu estou entregando agora deixa de ser um conhecimento e passa a ser verdade para você, você entende isso. Mas para que assim seja, você vai ter que ir caminhando nesse entendimento. E quando o outro te julga, como você também colocou aqui, cada um que julga, como você bem colocou, julga com o filtro que ele tem, com o que ele acha, com o que ele conhece, com o que ele é emocionalmente. O julgamento dele não pode interferir em nada para você, porque o julgamento dele é no espelho dele, no vidro dele, na lente dele, não é a realidade do que você é, não é a realidade também do que ele mesmo é. Por isso que Jesus falou assim pra gente, que nós temos que sair do julgamento, um ficar julgando o outro, porque a gente perde encarnações inteiras, horas no dia, julgando pessoas e situações. Enquanto a gente está julgando, a gente está no ego, porque é o ego que julga. A presença divina nos julga, o Espírito Sagrado nos julga, porque ele vê a todos nós como seres equivocados, como seres doentes, como seres que estamos com problema de interpretação do mundo. Então, transferir para outra face também, que é a face da presença divina, toda vez que você sofreu uma situação e que você estiver magoada em casa e que você estiver muito triste, você vai fazer uma oração da que você gosta, você vai fechar seus olhos, você vai imaginar a presença divina com você e ela é gigantesca, luminosa, multicolorida, a coisa mais bonita que você puder imaginar. Você vai se lembrar que a presença divina ama você e você vai entregar essa mágoa e esse julgamento para ela. E você vai dizer: presença divina, eu entrego isso para você. Eu não sei o que fazer com isso. Eu não estou agindo com você, eu estou agindo com o meu ego. Eu te entrego e peço que você se manifeste e harmonize tudo isso para mim e me libera dessa sensação. E você vai ver que depois de um tempo, se foi sincero o seu pedido, você vai estar liberada disso. Você tanto vai estar liberada da carga emocional disso, como muito provavelmente, se você fez com sinceridade, você vai estar liberada de toda uma situação. Você vai ser transportada para uma outra realidade. Nesse momento, Raquel, é o que eu posso desenhar sobre isso tudo que você perguntou, que é muito especial. Eu espero que no aprofundamento do curso a gente vá podendo aí retornar de uma maneira ainda mais efetiva para você. E eu peço que, se você tiver mais dúvidas sobre isso, se você quiser mais detalhamentos,
por favor, não se acanhe de nos perguntar. A gente às vezes pede desculpas, porque a gente pode ser que não atinja o núcleo do que vocês estão precisando receber de informação naquele momento. Por isso eu peço que, se ficar qualquer dúvida, por favor, nos coloque novamente, tá bem? Pessoal, esse conhecimento muito profundo, né, muito vasto, fica aí para todos vocês e até o nosso próximo encontro.